As infecções repetidas são frequentes na infância. Aproximadamente 50% das crianças são saudáveis e 10% podem ser imunodeficientes. As infecções, na maioria das vezes, não têm curso prolongado ou complicado e ocorrem devido ao aumento da exposição a agentes infecciosos do meio ambiente nos primeiros anos de vida. Infecções repetidas, quando os pais devem se preocupar. Este é o tema desta edição do Famílias em Pauta. Olá pessoal, começa agora mais uma edição do Famílias em Pauta falando sobre infecções repetidas e conosco hoje estão aqui duas especialistas do Departamento Científico de Imunologia Clínica da Sociedade Brasileira de Pediatria, a doutora Helena Velasco. Obrigado por estar aqui, doutora Helena. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. E também conosco a doutora Janara Fernandes, seja bem-vinda. Muito obrigada. Acho que vai ser bem interessante discutir esse tema com todo mundo, que é um tema que está muito em alta atualmente. Com certeza. Para começar, então, a primeira pergunta eu faço para a doutora Helena. Doutora Helena, o que são e quais são as causas de infecções recorrentes na infância? Então, na verdade, infecções recorrentes são infecções que ocorrem muitas vezes, né, com uma grande frequência. E, na verdade, essas infecções elas são uma das principais procuras pelo imunologista, assim, né, para a gente avaliar, e elas são muito comuns nos primeiros anos de vida, né. As principais causas, então, geralmente são infecções de via aérea superior, então, né, otite, infecção de ouvido, amidalite, infecção de garganta, sinusite, né, infecção dos seios da face, e essas são as principais. A 90% dessas infecções nessa idade são causadas por vírus. Então, o importante para a gente é diferenciar, e é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, de quando que a gente tem que, quando isso é normal, né, faz parte da entrada na vida escolar, e quando a gente tem que se preocupar. Tá, doutora, obrigado. Eu pergunto agora para a doutora Janara. Doutora Janara, a creche ou a escola, ela piora a imunidade da criança? Então, vamos dar nome aos bois, né? Na verdade, o sistema imunológico da criança, ele não nasce pronto. Ele vai sendo amadurecido conforme a criança vai crescendo. E aonde é que entra a creche como vilão? A creche, ela não altera, não dá imunodeficiência, ela não causa doença diretamente. O que é o grande problema da creche? Todas as crianças vão ter contato com os agentes infecciosos, faz parte do processo natural. O problema da creche é que ela aglomera muito crianças e ela faz com que haja uma circulação muito maior e muito mais rápida dos agentes infecciosos. Então, lógico que as crianças que estão indo na creche, elas estão frequentemente expostas a um número grande de vírus e muitas vezes elas estão melhorando de um quadro infeccioso, o sistema imunológico está montando resposta protetora para aquele agente infeccioso e no meio do caminho ela já pegou uma nova infecção. Então, as crianças que vão em creche ou escola, naturalmente, independente do sistema imunológico estar ok ou não, elas tendem a adoecer mais do que as crianças que não têm tanta exposição de creche. Obrigado, doutor, pelo esclarecimento. Eu volto a perguntar para a doutora Helena. As infecções recorrentes são sinais que a criança tem imunodeficiência, doutora? Então, na verdade não, né? Não obrigatoriamente. É um sinal de alerta, a gente vai ter que pensar sobre isso, né? Tem que observar quais são as características dessas infecções. Mas não, como a gente falou, a Janara falou super bem, nesses primeiros anos de vida a criança está formando o sistema imunológico dela. Então, ela vai ter contato com muitos agentes infecciosos diferentes. E aí o nosso corpo está se preparando para formar essa imunidade, né? Então, essas defesas, para que depois, quando a gente entrar em contato novamente com esses agentes infecciosos, a gente não fique doente, nosso corpo só consiga se proteger. Então, ficar doente frequentemente até os 4 anos de idade é comum, é a nossa maneira da gente formar e instruir o nosso sistema imunológico para que ele nos proteja no resto da vida, né? O que a gente, mas claro, quando essas infecções elas são muito mais graves, né? Acaba precisando internar,
precisem usar antibiótico até endovenoso, ou usar antibiótico muitas vezes, porque, como eu falei, as infecções virais são as mais frequentes. Quando a gente abusa, né, de uso dos antimicrobianos, dos antibióticos, aí a gente tem que ligar um sinal de alerta e avaliar se realmente isso é um quadro normal de uma criança da cidade, ou se a gente tem que pensar que ele possa ter alguma imunodeficiência. Obrigado, doutora. Eu volto a perguntar, então, para a doutora Janaira. Doutora, existe algum tratamento para aumentar a imunidade da criança? Eu acho que se existisse um tratamento e que tivesse um bom efeito, ia ser um grande sucesso, né? Nem sempre as coisas são tão simples, são tão fáceis, né? O que a gente sabe hoje, cada vez mais tem sido pesquisado, medicamentos que pudessem ter um efeito de estimular a resposta imunológica e tentar reduzir o tempo de doença. Até existe no mercado alguns medicamentos com esse propósito, alguns até fitoterápicos, mas a gente sabe que isso é tão mais multifatorial que não é a resposta, com certeza, para as crianças não adoecerem. Isso é uma coisa muito mais ampla. As intervenções que a gente deve fazer para que o sistema imunológico consiga funcionar com o seu potencial máximo, elas são muito mais do que simplesmente você dar uma medicação. É lógico que se a gente está falando de crianças que têm doença da imunidade, defeito imunológico, a gente tem tratamento específico para isso. Mas se nós estamos falando de crianças aparentemente normais, que estão naquele processo de adoecimento esperado pela idade, pela exposição ambiental, não vai existir remédio milagroso. Ele pode até ser um cofator para dar uma ajuda, mas você vai ter que ver esse paciente como um todo, entender o ambiente, o meio em que ele está e o que você poderia fazer para tentar, entre aspas, minimizar a gravidade ou a complicação desses quadros virais que a gente sabe que são esperados para a faixa etária. Obrigado, doutora. Pergunta para a doutora Helena agora. Como que os pais, doutora, podem diferenciar as infecções virais de bacterianas? Então, isso é muito difícil, né? Essa diferenciação, até para nós, profissionais de saúde, ela é muito complicada, porque os quadros, eles são bem parecidos. Os pais, geralmente, eles veem o antibiótico como algo mágico, né? Que vai automaticamente curar aquela criança e melhorar ela. E, infelizmente, essas doenças da infância, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, tem que baixar a febre, ficar do lado, esperar que o nosso corpo, que o sistema imunológico da criança, vá se amadurecendo e ela melhorando. Mas, assim, a gente, na grande maioria, como eu tinha falado, mais de 90% das vezes, essas infecções são virais. E quando elas são virais, uma das dicas é que elas são mais sistêmicas. Então, aquela criança que começa com o nariz escorrendo, começa com tosse, começa com dor de ouvido, aí às vezes tem diarreia junto. O vírus, ele tende a ter manifestações em vários sistemas ao mesmo tempo, diferente de uma infecção bacteriana que já começa num local só e a gente tem só aquela dor de ouvido, nem sempre tem aquele muito catarro, não é criança que tem outros sintomas, né? Então, para os pais, isso é a maior dica, assim. Claro que essas infecções que começam sistêmicas, que são virais, elas podem evoluir para uma infecção bacteriana depois, tá? Mas isso daí é papel do pediatra para avaliar. Então, depois de 3 dias que a criança tem febre, que a criança tem sintomas de gripais, assim, obrigatoriamente tem que passar pelo médico para avaliar, para ver se está tendo alguma complicação. Mas, voltando a falar, essa é a minoria das vezes. A grande maioria das vezes, a gente só com medicamentos para dor, de conforto e bastante hidratação, a gente consegue reverter esses quadros que são normais, então, de crianças nessa faixa etária. Obrigado, doutora. Pergunta para a doutora Janaira. Doutora Helena acabou de falar sobre a questão, né, dos vírus, das bactérias, né, o que é mais recorrente, o que os pais devem ter o sinal de alerta. E a pergunta é, doutora, como que os pais podem perceber que seu filho está com uma infecção de repetição e a partir de quando ele tem que procurar um imunologista? Então, na verdade, a gente tem sinais de alerta, né, que a Helena até já falou. Quando que a evolução não está dentro do esperado para aquela
determinada época e para aquele momento histórico, né? A gente sabe que pós-pandemia a gente está vendo um número maciço de crianças com infecções de vias aéreas, principalmente superiores, e como a Helena falou, os vírus são os campeões, e para a família é muito angustiante a criança estar doente, porque para ela não interessa se é vírus ou bactéria, ela está doente, mas o que a gente tem que entender é, se a criança está fazendo o mesmo padrão de infecção dos outros coleguinhas da turma, ou dos irmãos, são quadros não complicados, você sabe que ali é sintomático, é fazer um remédio para a febre, é uma lavagem nasal, a criança responde bem, eventualmente usa um antibiótico, está dentro do esperado. Você não vai precisar ir para um especialista para investigar. Se você começa a ver padrão de infecção fora do usual, começa como uma virose simples, faz uma otite com otomastoidite, que é uma infecção já desse ossinho aqui que fica atrás do ouvido, ou começa como um quadro de uma sibilância simples, uma bronquiolite e evolui para uma pneumonia, para um derrame pleural, com necessidade de internamento e drenagem, começa a fazer abscesso na pele, abscesso em órgãos, como por exemplo fígado, baço, faz pus no ouvido que não precisa de drenagem, de intervenção cirúrgica, não responde a antibiótico oral, precisa fazer um antibiótico injetável ou trocar muitos esquemas de antibiótico, essa criança não necessariamente tem uma imunodeficiência, mas ela precisa ser investigada, você precisa ter um olhar diferente e entender por que ela está saindo do perfil esperado para aquela faixa etária. Aí eu acho que vale a pena o imunologista entrar e abrir o leque de diagnóstico diferencial para a gente poder tentar ver o que está acontecendo com essa criança. Tá, joia. Continuo com a senhora, doutora Janara. Tem algo que os pais podem fazer para diminuir essas infecções e o uso de antibióticos pelos filhos? Então, eu acho que a Helena tocou num ponto crucial, né? Nós estamos vivendo uma era de modernidade em que nós precisamos resolver as coisas muito rápido. A gente precisa de respostas para ontem. E a gente não entende que o sistema imunológico ele não se atualizou. Não foi feita uma atualização de que ele precisa responder em menos tempo do que o usual. Então, a gente precisa entender que todo quadro infeccioso, ela vai precisar de um tempo para recuperação, principalmente os quadros virais. Boa parte do que as crianças estão tendo são infecções virais. Usar antibiótico não vai encurtar o tempo, não vai fazer com que a criança cure mais rápido. Pelo contrário, às vezes vai complicar, porque eu vou começar a fazer seleção de germes, vou começar a ter, às vezes, entrando bactéria na jogada mais resistente e essas crianças vão complicar mais. O que a gente precisaria era dar tempo para essas crianças se recuperarem, era fazer uma higiene nasal adequada, um período de repouso para essa criança, dar uma pausa para ela voltar para a escola só quando estiver recuperada, e a gente sabe que isso muitas vezes não é a realidade das famílias, porque muitas crianças estão indo para a creche, para a escola, doentes, porque as famílias não têm quem deixar. Então, muitas vezes a criança está ali ainda se restabelecendo de um quadro infeccioso, e aí precisa ir para a creche, e aí já entra outro vírus na jogada no meio do caminho, e isso vai dificultando um pouco essa recuperação, né? Então, existe essa necessidade do tempo para a criança se recuperar de uma infecção. E eu acho que uma outra coisa também que a gente tem que ver a criança como um todo, ver quais são os cofatores que podem estar piorando isso. Então, a gente está tendo que trabalhar muito com a história de mamadeira, criança que toma leite para dormir, que tem medidas para refluxo que a gente sabe que são necessárias, porque o refluxo pode ser um cofator de piora da parte respiratória. Precisa entender se essa sua criança tem ou não tem algum quadro alérgico de base, porque a gente sabe que as alergias vão predispor a maior complicação das infecções, e se tiver, você precisa tratar o quadro alérgico. Você tem que ver outros agressores ambientais que podem estar favorecendo essas infecções a estarem demorando mais para responder. Então, esse paciente tem que ser avaliado como um todo. Eu acho que uma alimentação boa, atividade física, controle de estresse, porque as crianças também se estressam. Eu acho que uma série de cofatores podem auxiliar a gente melhorar um pouquinho a resposta diante dessas infecções. Obrigado pela sua orientação. E a última pergunta, para encerrar, eu faço para a doutora Helena. Doutora, uma criança que tem infecção recorrente, ela tende a ser um adulto menos saudável?
Então, a resposta é não, tá? Na verdade, assim, a gente precisa dividir, né? Essa criança tem infecções recorrentes porque isso é normal para a idade dela, né? E aí sim a resposta seria não, tá? Ou então essa criança tem infecções porque realmente tem algum risco ou tem alguma imunodeficiência. E aí a resposta seria sim, porque as imunodeficiências, elas são doenças genéticas. Então, quem tem uma imunodeficiência, ela vai ter isso pro resto da vida. E aí a gente tem que acompanhar e avaliar esse paciente, ele precisa ter um acompanhamento com um imunologista e fazer um tratamento adequado, né, durante toda a vida. Outra coisa importante da gente conversar seria não deixar que essas infecções causem algum tipo de sequela, né? Então, às vezes, mesmo a criança não tendo não tendo imunodeficiência, se ela tem alguma infecção grave, ela pode, né, se faz uma pneumonia grave por algum vírus, ela pode fazer uma bronquiectasia, que são alterações do pulmão que podem ficar por mais tempo, e isso sim causar problemas mais à frente no adulto. São os casos mais raros, sim, mas assim, o fato da gente falar bastante que podem ser só infecções virais, que a grande maioria é infecção viral, isso não faz com que elas sejam menos graves ou menos importantes. A gente tem que dar atenção para todas elas, e aí, claro, assim, controlar em casa, mas sempre ter um pediatra que vá avaliar essa criança quando ela ficar ruim e quando ela tiver alguns sinais em que a gente nota que ela está precisando de um cuidado melhor. Então, assim, ter infecções recorrentes na infância até os 4 anos, né, infecções leves, que são autolimitadas, se curam em casa, não tem nenhum sinais de gravidade, é normal. E isso não vai afetar de modo algum essa pessoa na idade adulta. Agora, se a pessoa tem alguma imunodeficiência ou ela faz algum quadro grave que precisa de internação, essas crianças sim têm que ser avaliadas individualmente e acompanhadas até a idade adulta. Obrigado, doutora, pela sua orientação. A gente chegou ao final, né, do Famílias em Pauta. Quero agradecer a doutora Helena pela participação. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada. E acho que é um assunto super importante. Fico feliz de poder conversar um pouquinho com as famílias sobre isso. Sem dúvida, é importantíssimo. Doutora Janara, também obrigado pela sua participação e as orientações também. Tá ótimo. Eu agradeço muito por ter participado aqui desse bate-papo e eu acho que isso muitas vezes talvez não tenha respondido todas as perguntas dos pais, mas eu acho que já é um início deles se questionarem realmente, né, a respeito dessas dúvidas e às vezes até conversar com o próprio pediatra. Eu acho que o pediatra, sem sombra de dúvida, é a melhor pessoa para orientar quando a criança precisa ou não da avaliação de um especialista, no caso, imunologista. Obrigado. E lá no site Pediatria para Famílias da Sociedade Brasileira de Pediatria você encontra diversos conteúdos de qualidade com linguagem acessível a todos sobre a saúde das crianças e dos adolescentes. Acesse esse endereço que aparece aí no seu vídeo. E se restarem dúvidas sobre o tema de hoje ou se quiser sugerir uma pauta, mande um e-mail para nós, famíliasempauta@sbp.com.br. Repetindo, famíliasempauta@sbp.com.br. Compartilhe nossos programas para a sua rede de contatos e a gente se vê em nossa próxima edição. Até lá!